Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma adoração infantil de domingo e hoje, Eloá, nós vamos começar uma nova temporada aqui na nossa adoração infantil. Mais uma temporada, e a temporada desse mês é sobre o que mesmo, Tia Moni? Esse mês nós vamos contar as histórias da Bíblia que a Bíblia não contou. Eu não entendi isso não, mas vamos lá, né? Mas vocês vão gostar. Esse mês de outubro é um mês da criança e nós vamos aqui contar apenas histórias de crianças da Bíblia. Que legal, Tia Moni! Mas se você for ler a fundo a Bíblia, você vai ver que quase todas as histórias das crianças não são contadas assim aprofundadamente. Então, é por isso que nós vamos nos aprofundar aqui em algumas histórias, mesmo elas não estando na Bíblia, mas a gente deu uma estudadinha e algumas coisas também vai vir da nossa cabeça aqui, tá bom? Mas são histórias que vão ajudar você, mesmo que algumas coisas sejam inventadas, vão ajudar você, criança, a entender os planos de Deus na vida de cada uma dessas crianças que nós vamos mencionar aqui. Legal, Tia Moni! Então vamos lá. Nós vamos começar hoje contando a história de 3 irmãos da Bíblia. 3 irmãos, eles eram gêmeos? Olha, alguns teólogos dizem que eles eram gêmeos sim, mas não sei se eles eram, porque existem outros textos da Bíblia que meio que dão a entender que eles não eram gêmeos. Bom, a gente começa contando hoje a história de Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Noé! Isso, os filhos de Noé. E eles são mencionados pela primeira vez no capítulo 5, no verso 32, em que diz que era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. E aí, Tia Moni, conta aí a história. Eu fico imaginando, sabe? Ali, a partir do capítulo 6 e 7 de Gênesis, conta a história de que Deus entrou em contato com o papai de Sem, Cã e Jafé e falou para ele construir o quê, Eloá? Uma arca. Exatamente, falou para ele construir uma arca. E então, ele começou a construir aquela arca. Provavelmente, os filhos de Noé ainda fossem pequenos. Por que isso? Porque Noé, ele construiu a arca e levou quantos anos para construir, Eloá? Ele levou 120 anos. Muito bem, parabéns! Levou 120 anos para construir. E quando vocês olham a escritura bíblica, diz que ali no capítulo 7, quando Noé e sua família entraram na arca, não diz que Noé tinha netos, apenas diz que entraram na arca Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos 3 filhos. É verdade. Então, provavelmente, quando Noé começou a construir a arca, eles ainda eram crianças ou jovenzinhos, os filhos de Noé, o Sem, Cã e o Jafé. Vamos imaginar que eles eram crianças. Tá bom, vamos imaginar. Vamos imaginar, porque a gente não sabe direito. Mas é muito importante a gente entender o seguinte. Noé começou a construir uma arca, só que o pior de tudo nunca tinha chovido. É verdade. E Noé estava anunciando um dilúvio. Ixi! E as pessoas começaram a rir de Noé. E vocês imaginam que os filhos de Noé não gostavam nada de as pessoas ficarem tirando sarro do papai. E eu acho que de vez em quando, lá em casa, eles falavam assim: pai, o senhor tem certeza que Deus falou com o senhor para construir essa arca? Pai, porque assim, é muito estranho, nunca choveu, o senhor tá falando que vai chover. O senhor tá construindo uma arca enorme, um barco enorme. Como é que pode isso, pai? Lá na escola tá todo mundo tirando sarro da gente, porque o senhor fica fazendo desse jeito. Nossa, devia ser difícil para eles também. Eu acho que sim, eu acho que para eles era muito difícil. Eu não sei se eles tinham amigos até. E eu acho que eles não tinham muitos amigos para brincar, não. Ainda bem que eles tinham um ao outro, né, Tia Moni? Mas sabem, crianças, o que eu acho legal é que por mais que pode ter acontecido tudo isso que eu estou falando, porque não é garantido isso, a gente só vai saber isso no céu, né, Eloá? Só no céu. Mas mesmo assim, é interessante notar que os 3 filhos de Noé, eles entraram na arca. Então isso quer dizer que eles acreditaram no papai. E eu acho que eles também ajudaram, né, Tia Moni, a construir a arca? Com certeza ajudaram. Tanto que eu acho que desde que Noé começou a construir, eles estavam lá, parceiros do papai na construção dessa arca. E o mais incrível é que eles eram meninos de caráter, porque eles até conseguiram levar suas esposas para dentro da arca. É isso mesmo. Eu acho que o exemplo deles, o exemplo de Noé, da sua esposa, que nós já falamos da esposa de Noé aqui também, né? Eu acho que tudo isso ajudou para que essas 3 mulheres também entrassem na arca, mesmo sem as suas famílias. É verdade. Os 3 irmãos entraram na arca porque com certeza Noé e sua esposa foram pessoas fiéis a Deus e demonstravam no seu viver diário que Deus estava na vida deles. Então fez com que os filhos e inclusive as noras também
entrassem e confiassem na palavra do Pai Noé. E desta forma, essa família foi salva do dilúvio e foi a única família salva. Que coisa linda isso! Mas, Tia Moni, qual é o verso que tem a ver com essa história? Eu acho que não teria outro verso a não ser o verso que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse verso tem tudo a ver mesmo. E é um dos mandamentos que Deus coloca com promessa, para a gente honrar o pai e a mãe, assim como Sem, Cã e Jafé honraram a Noé e foram honrados, e a sua descendência perpetuou por causa dessa honra que eles tiveram com o pai Noé e a obediência que eles tiveram a Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Querido Deus, cuida de cada criança aqui, que eles possam continuar sendo obedientes ao papai e à mamãe. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém! Então tá, pessoal, até quarta-feira em mais uma adoração infantil. Mua!